Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Aziz, do União da Bahia, anunciou hoje a escolha do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, para relatar a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública enviada pelo governo Lula. Para falar sobre o assunto, temos aqui no estúdio comigo o repórter Augusto Tenório, que vai conversar com o deputado Mendonça Filho, que está online. Oi, Augusto, muito boa tarde. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Um prazer estar aqui com você. O deputado já está ao vivo com a gente? Já estou por aqui, Augusto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Leila. Boa tarde, ministro. Já, inclusive, avisando a Leila, né, os leitores, os telespectadores, que a gente acaba chamando ele de ministro porque, claro, né, lá no estado, inclusive, de Pernambuco, a gente já chamava ele assim porque ele foi ministro da Educação do governo Temer. E acaba que a gente mantém, né? Permaneceremos chamando. Permanece chamando de ministro, mesmo agora, claro, como deputado federal. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer nosso. Deputado, então eu já queria começar falando com o senhor. A gente publicou aqui no Metrópolis uma fala, né? A gente conversou com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Ele falou que essa sua escolha não foi, digamos assim, ideal e reclamou um pouco do processo, né, que não foi feito em diálogo com o governo. Como é que você avalia essa fala do deputado? E o senhor tem essa postura, claro, como um parlamentar de oposição. E como é que vai ser esse seu diálogo também com o governo federal, que é o autor dessa proposta? Bom, eu não tenho nenhum comentário a fazer com relação à declaração do deputado Guimarães, né? Eu acho que ele está no direito dele, como líder do governo, de fazer as considerações que acha necessárias com relação à designação de relatores ou temas que estejam em tramitação aqui no âmbito do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados. O que eu posso dizer é que eu tenho uma história dentro do parlamento, eu sou um parlamentar, modesta parte, dedicado e que faça as coisas com zelo, né, e com estudo, para que a gente possa sempre performar do ponto de vista de desempenho da melhor maneira possível. Esse é um tema extremamente relevante que afeta diretamente o dia a dia da população brasileira, os mais pobres, a classe média, os mais ricos, todos sentem a questão da violência. E o aspecto primeiro na tramitação de uma emenda constitucional é justamente o aspecto da constitucionalidade, que é o que nós vamos nos dedicar dentro da Comissão de Justiça, já que eu sou membro, e seria o relator designado que fui pelo deputado Paulo Aziz. Então eu espero, no aspecto da constitucionalidade e da admissibilidade, avaliar o texto com relação às competências da União, dos estados e dos municípios. Claramente, a gente sabe que o senhor foi designado hoje como relator, nesta segunda-feira, então, assim, fazem poucas horas, não é, que isso foi oficializado. Imagino que esse diálogo para o senhor ser o relator já deve ter iniciado antes, né? O senhor e o Paulo Aziz são integrantes do mesmo partido. Mas apesar de, claro, reforçando novamente, o senhor ter sido designado recentemente como relator, o senhor já teve tempo de analisar o texto, de entender as minúcias, porque é um texto bastante complexo, digamos assim, é um texto que ele foi enviado ao Congresso depois de uma negociação bastante longa com vários governadores, alguns ainda demonstram certa resistência ao texto, então já há como fazer uma análise preliminar sobre o conteúdo do texto e, claro, na CCJ, a comissão não analisa exatamente o mérito do texto, mas sim a sua constitucionalidade. Mas há uma, digamos assim, uma tradição de, às vezes, o relator de uma comissão continuar como relator em outras comissões ou até mesmo no plenário. O senhor já consegue fazer uma análise para a gente desse texto e também adiantar como é que o senhor analisa o mérito da questão? Eu prefiro não avançar muito na avaliação do texto do ponto de vista de mérito. Como você disse, Augusto, esse é um texto que terá um desdobramento na chamada comissão especial, que é a sequência depois de eventualmente aprovarmos na Comissão de Justiça, para que tenhamos o avançar da proposta, né? E a discussão de mérito, ou seja, dos aspectos do ponto de vista de política pública propriamente dita na área de segurança pública. Aquilo que nós vamos considerar na análise agora da Comissão de Justiça diz respeito aos aspectos constitucionais e da chamada admissibilidade. Nos aspectos constitucionais,
há um espaço específico que ele reúne uma certa polêmica, vamos assim dizer, que diz respeito à autonomia dos estados, o próprio federalismo, que está consagrado no texto constitucional de 88, e que muitos governadores, ou alguns governadores, pleiteiam a preservação da sua autonomia federativa, né, sua independência como Estado-membro de uma federação. Então, esses aspectos que serão considerados nessa etapa da tramitação. Eu prefiro não avançar com relação àquilo que deve ser o meu relatório do ponto de vista de conteúdo final, porque eu acho que seria uma precipitação. Agora, nós vamos definir uma agenda de audiências públicas. A primeira delas será com o próprio ministro da Justiça, Lewandowski, o ministro Lewandowski, com quem falei hoje pela manhã, e, na sequência, pretendemos ouvir também em audiência pública governadores de vários partidos e representando pelo menos as 5 regiões do Brasil. Com essa série de audiências públicas, evidentemente que a gente vai poder formar e definir um roteiro para a elaboração do nosso relatório, que será submetido à apreciação da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Então, deputado, pelo que a gente consegue depender da sua fala, o senhor está tendo esse diálogo, né? Já iniciou esse diálogo com o governo federal, novamente, apesar do senhor se colocar claramente como parlamentar de oposição, mas o senhor já começou esse diálogo com o governo federal. Acho que foi me lembrou muito em 2023 para 2024, quando o senhor foi escolhido como relator do novo ensino médio, digamos assim, que na época o senhor foi escolhido pelo Arthur Lira, né, diretamente, se eu não me engano, para o plenário, e também causou bastante, digamos assim, bastante estranheza no governo, né? O governo Lula também não gostou dessa escolha. E, novamente, o senhor está se deparando agora com um projeto bastante importante que vai, basicamente, reformular toda uma área, primeiro na educação, no novo ensino médio, e agora na segurança pública. Mas interessante o senhor destacar que já conversou com o ministro Lewandowski e também vai iniciar essas agendas com outras lideranças políticas. Então, a partir daí, dá para a gente entender que vai ter um processo de tramitação longo, né? Não vai ser uma coisa que vai ser exatamente acelerada na CCJ. Estou correto? Eu não sei o que é que você diz como longo, né, ou curto, né? Depende muito do ponto de referência. Eu diria que é necessário que a análise se dê a partir de um debate que seja o mais amplo possível, né? Mesmo não discutindo mérito no que diz respeito à proposta de emenda à Constituição, nesse estágio desse processo, nós vamos discutir aspectos relacionados à constitucionalidade, que também são muito relevantes, né? Qual é o papel dos estados na efetiva política de segurança pública? Os estados da federação têm a maior responsabilidade com relação a essa área. Qual o papel dos municípios, que, do ponto de vista constitucional, tem muito a missão, a partir das guardas municipais, de preservação do patrimônio público, principalmente municipal, das cidades, né? Qual o papel da União, que tem competências específicas atribuídas à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, no caso da Polícia Federal, tráfico de drogas, internacional de drogas, o tráfico de armas. Então, toda essa estrutura ela precisa estar muito clara, para que você não tenha conflito de competências, superposição de atuações e desperdício de recursos públicos e ineficiência naquilo que diz respeito à política final que a sociedade clama por combater cada vez mais, com mais eficiência, a violência que toma conta do Brasil. Hoje, o problema do crime organizado, das facções criminosas e dos crimes contra a vida constitui um problema seríssimo, né? Esse quadro geral é um quadro que gera muita preocupação para o cidadão comum, o trabalhador, a dona de casa, o jovem, o empresário, o comerciante, todos sofrem com o problema da violência na realidade brasileira. Então a gente tem que enfrentar esse problema com diálogo, com convicções e, ao mesmo tempo, com disposição para que a gente possa mudar efetivamente e estruturalmente essa realidade, desde os aspectos legais e constitucionais até, na ponta, aquilo que é a atribuição de estados e também de municípios.
Perfeito. Deputado, faz parte do processo legislativo, claro, o governo envia uma proposta da medida que ele acha ideal, né, no caso é uma PEC, claramente na defesa robusta do próprio governo, mas é natural que no processo legislativo o processo saia diferente. Parlamentares de diversos partidos, diversas linhas ideológicas vão para o debate, vão para as ideias, apresentam sugestões de mudanças e aí, passando ou não, você tem ali alterações pelo Congresso. Há uma reclamação, justamente como o senhor falou, sobre essa questão digamos assim, do empoderamento do Poder Executivo Federal sobre a segurança pública, que hoje é uma competência dos estados. Temos ali também, por exemplo, o coração da proposta é a constitucionalização do Sistema Único da Segurança Pública, o SUSP. Como é que o senhor avalia que vai ser esse debate, digamos assim, quase um confronto, né, entre governadores que não querem claramente perder a sua prerrogativa e o governo federal, claro, querendo fazer uma coordenação maior, digamos assim, chamar para si um pouco dessa responsabilidade, porque, como o senhor falou, é uma preocupação dos brasileiros. Na pesquisa Quest, divulgada abril ou março, se eu não me engano, foi a maior preocupação dos brasileiros, foi a segurança pública. Como é que o senhor avalia que vai ser essa disputa entre unidades federativas e o governo federal? Augusto, de leitura daquela proposição, da proposição que está sob minha responsabilidade como relator, mas conceitualmente e constitucionalmente a gente tem uma federação no Brasil, uma federação de um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 estados, aí, incluído o Distrito Federal, com mais de 5.500 municípios, ou seja, é uma gestão complexa, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas alguns segmentos da política brasileira e até de formuladores de políticas públicas tratam o Brasil como se porventura a gente vivesse num país unitário, né? A exemplo do que é a França, Portugal, que são países unitários, bem menores do que a realidade brasileira do ponto de vista populacional e, sobretudo, geograficamente falando, né, territorialmente falando, melhor dizendo. Então, não há como comparar. O Brasil é uma federação e, sendo uma federação, tem estados independentes, autônomos, que têm sua autonomia reservada e preservada do ponto de vista constitucional, e sob a responsabilidade dos estados, na origem da Constituição de 88 e todas as que antecederam a de 88, sempre houve a preservação da competência no que diz respeito à política de segurança pública, que é uma política eminentemente local, né? E a gente precisa preservar essa autonomia. De que maneira a gente vai construir isso no texto, se o texto preserva ou não, eu vou aguardar os debates, ouvir os governadores, ouvir a própria contribuição do ministro Lewandowski para a gente poder se pronunciar. Agora, claramente, para mim, uma visão que tem que estar presente não só na área de segurança pública, na área de saúde e educação, é que a gente precisa menos Brasília e mais Brasil, ou seja, a gente precisa de políticas públicas mais focadas na ponta, para que a gente não tenha uma concentração de poder e de coordenação a nível nacional em detrimento de estados e municípios. Então, a lógica que permeia toda a minha vida pública. Eu estou falando aqui não como deputado que compõe a base de oposição. Eu acho que política pública como essa, ela transcende você estar na oposição ou no governo. Já fui governador, já fui vice-governador, já fui ministro de Estado, conheço muito bem a organização e as competências de estados, de municípios, da própria responsabilidade federal, e vou adotar o maior cuidado possível para que a minha atuação como parlamentar ela obedeça às minhas convicções pessoais, à média de pensamento do parlamento, se respeite os governos estaduais e, ao mesmo tempo, também se ouça as posições do governo federal. Não estarei, eu diria, blindado para ouvi-los. Eu tenho minhas convicções, mas quero, naturalmente, ser convencido para que a gente possa nortear o melhor caminho possível do ponto de vista de consistência para que essa proposta possa avançar na tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, nos avisaram aqui que o seu tempo está curto, né?
daqui a pouco. Mas eu queria deixar um espaço aqui também para o senhor comentar outra coisa que eu não perguntei, até sobre o texto mesmo e sobre essa articulação que será para aprovar. A gente falou ali sobre uma questão de curto, longo, né? E temos uma avaliação do governo que essa é uma proposta, digamos assim, prioritária para o ano que vem. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, falou que esse era um tema também prioritário no Congresso. O senhor avalia que há possibilidade de encerramento de análise desse texto, pelo menos na Câmara, até, digamos ali, o meio do segundo semestre, alguma coisa assim, para dar tempo ainda de aprovar no Senado para o ano que vem? O que eu posso dizer para você, Augusto, que politicamente é possível, né? Tudo depende do conteúdo, da forma, né? Do próprio ambiente político aqui no Parlamento. Você acompanha de perto as discussões aqui da política no âmbito do Congresso Nacional e sabe que o momento vivido pelo governo atualmente é um momento de muita dificuldade política, né? A maioria é uma maioria instável. Quando ela se coloca, há dificuldades do governo fazer prevalecer suas ideias com relação às propostas principais que tramitam no âmbito do Congresso. Então, não vou dizer que é um ambiente de absoluta facilidade. Então, tanto menos a gente trouxer esse debate para um conteúdo mais ideológico, melhor. Agora, ao aproximarmos do processo eleitoral de 26, esse propósito de descontaminação do ponto de vista de ambiente eleitoral, ele ficará cada vez menor. Então, a minha dedicação será plena, a minha disposição será plena. Agora, a gente vai sempre respeitar os marcos constitucionais presentes na Constituição Federal e, ao mesmo tempo, a representatividade de outras forças que têm legitimidade para opinar com relação à matéria. Governadores, prefeitos, sociedade civil, representação das polícias que estão hoje constitucionalmente presentes no texto constitucional brasileiro e o interesse maior, que é o foco principal de qualquer política pública, que é a população. Se você não construir uma política pública levando em consideração o cidadão em primeiro plano, evidentemente você já começa falhando. Então, o cidadão que hoje está na esquina tomando um ônibus e que é assaltado dentro do ônibus, tem um celular roubado, aquele cidadão que foi, infelizmente, assassinado por conta de um roubo de um celular com um tiro na cabeça em São Paulo, a queima-roupa, esse tipo de situação que o brasileiro hoje não mais tolera. E a gente precisa adotar providências e medidas que possa oferecer as respostas adequadas para que o Estado brasileiro faça prevalecer a sua autoridade e os criminosos paguem com seus crimes e se mantenham na cadeia para cumprir as penas que, porventura, venham a ser condenados. O senhor falou até interessante, né, o destaque sobre esse mau momento do governo, inclusive um mau momento que recentemente ficou exposto numa negociação com o seu partido, né, União Brasil, que, claro, o senhor tem essa posição de oposição, há uma larga ala do União Brasil que também tem essa posição de oposição, como o senhor, mas o partido tem 3 ministérios no governo, né? Recentemente trocou um ministro, tivemos uma troca no Ministério das Comunicações, o Juscelino Filho deixou o governo por causa daquela denúncia da PGR, foi anunciado o Pedro Lucas, e aí aconteceu aquele caso que é meio, digamos assim, inédito na política brasileira, que é o ministro que não foi, né? Chegou a ser anunciado, acabou não sendo... negou, né, a saída para o Ministério e depois a União indicou um outro nome. Então, realmente, o governo não vive um momento de boa, digamos assim, boa popularidade e se reflete também na dificuldade de articulação no Congresso. Mas, claro, o senhor está acompanhando por aí, isso vai acabar fazendo parte também dessa intermediação entre o governo, Congresso, governadores e outras forças também que mexem com a segurança pública. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Augusto. Um abraço para todos aqueles que nos acompanharam aqui no site do Metrópolis.